Boa tarde, essa é mais uma live do Instituto Socioambiental, aqui do escritório de São Paulo, do ISA. Hoje a gente está com a Selma Gomes, a gente vai falar um pouco, como a Semana da Mulher, a gente vai conversar um pouco sobre as associações de mulheres indígenas. Esse ano a gente vai lançar, o ISA vai lançar o mapa das organizações das mulheres indígenas, que mostra onde que elas estão por todo o país. Então, primeiro eu queria que você contasse um pouco qual que é o panorama um panorama da presença da mulher no movimento indígena. É uma pergunta difícil, né? Bom, as mulheres indígenas, elas sempre estiveram na luta do movimento indígena, apesar de não estar na frente, né? Porque sempre teve a maior parte dos povos indígenas são os homens que estão na frente dessa discussão com os não indígenas, né? Que criaram as primeiras associações indígenas, né? Então, desde a década de 80, vem crescendo muito o movimento indígena, as organizações indígenas, né? E principalmente são compostas por homens, são os homens que são protagonistas. Mas sempre tiveram muitas mulheres que tiveram também à frente, inclusive das grandes associações, né, como a POIME, que é a articulação dos povos indígenas do Nordeste, de Minas e do Espírito Santo, que teve a Maninha Chucuru, que foi uma grande liderança que ajudou também a formar essa organização indígena do Nordeste. Né. A gente teve também a Nara Baré, agora como primeira mulher coordenadora da COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Né? Então, tem muitas mulheres que estão junto com os homens na luta. Agora, nos últimos anos, né, desde de 87, na verdade, começaram a surgir organizações de mulheres indígenas. Né? E principalmente na década de 2000 para frente, tem tido muito mais organizações indígenas que estão se formando no Brasil todo. Então, o ISA trabalha, né, com informações de várias terras indígenas e a gente pesquisa organizações indígenas. Tem um banco de dados que tem organizações indígenas de todo o Brasil. Então, hoje a gente tem um banco de dados que tem 1.029 organizações indígenas. E aí, quando a gente foi para a Marcha das Mulheres Indígenas em agosto, a gente resolveu fazer um extrato, né, do que a gente tinha de organizações e fazer um mapa só com as organizações de mulheres indígenas. E a gente levou uma primeira versão para a marcha, e aí foi bem legal a receptividade, porque elas viam, né, em todo o país que tinha, quase todos os estados, né, do país, a gente encontrou organizações indígenas em 21 estados, né, então em todas as regiões. Isso mostra a força delas, né? Então, das 1.029 organizações, a gente pesquisou 85 exclusivas de mulheres e 7 organizações que são essas grandes organizações, COIAB, APOIME, que tem departamento de mulheres constituídos. Então a gente tem um universo aí de 92 organizações indígenas de mulheres, né, em 21 estados brasileiros, e que atuam de diversas formas. Né. Você tem a organização por estado, como a AGIR, que é a Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia, ou em Roraima você tem a UMIR, que é a Organização de Mulheres Indígenas de Roraima, você tem por aldeias, você tem por produção de artesanato, tem vários tipos de organização que elas buscam renda, buscam também lutar contra a questão da violência, um amplo leque pelos direitos ao território, elas estão lutando muito, isso que eu posso dizer. Uhum. E como que foi que surgiu essa ideia para fazer esse mapa? E qual que é a importância dele? A ideia foi isso, a gente como aproveitou a Marcha das Mulheres Indígenas que ocorreu em agosto, e a gente queria levar uma contribuição e a gente levou para mostrar para elas. E a ideia é para a gente mostrar o protagonismo mesmo dessas mulheres, dar visibilidade para essas organizações, né, que muitas procuram apoio financeiro para a venda do seu artesanato, para articulação política, para intercâmbio com outras mulheres. Então, a ideia é dar visibilidade e que elas conheçam outras organizações, né? Quando elas vão receber o mapa, elas vão ver a organização delas ali e vão ver outras organizações de diversos povos. E qual que é a importância desse protagonismo? Eu acho que tem um diferencial que é assim, sempre quando a gente trabalha, se a gente trabalha só com os homens, a gente vai ter uma visão. Quando a gente trabalha com os homens, com as mulheres, com os jovens, e a gente faz questões específicas para eles, a gente vai enriquecer muito, né? Então, até quando a gente faz um trabalho sobre o mapeamento de uma terra, pede para as mulheres fazerem um mapa, os homens fazerem um mapa e os jovens fazerem um mapa, vai ser complementar, porque cada um vai mostrar um lado e sua visão. Então, acho que as mulheres trazem uma contribuição de buscar, elas têm uma luta muito grande na questão da segurança alimentar, elas são responsáveis, né, muitas vezes pelo preparo do alimento, então elas têm uma luta muito grande nisso.
e de buscar as especificidades delas, né? E fora a luta junto com os homens mesmo, né? Junto pelo território, pela saúde, por todas as políticas públicas, né? E elas querem, acho que principalmente, ter um espaço para poder colocar suas demandas, né? E aí, quando você tem as associações indígenas de mulheres, são espaços específicos que elas podem discutir temas específicos dela. Por exemplo, um tema muito delicado é a questão da violência, né? Você pode adiantar alguns resultados do mapa, alguma coisa que você destacaria? Eu acho que essa quantidade de organizações, né, que vem cada vez mais aumentando, né, assim, você tem 9% das organizações indígenas sendo de mulheres, né, um pouco como a gente no Congresso, nós câmaras vereadores, a nossa participação política também é pequena, né, mesmo na sociedade não indígena. E a delas também, né, então acho que tem essa questão que está subindo. Eu destaco também, além dessas coordenações estaduais, que eu já falei, a AGIR, a UMI, a gente tem a UMIAB, né, que é a União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira, que você tem a COIAB, que surgiu em 89, né, do movimento indígena amplo, ainda no contexto da Constituição, né, da nova Constituição pós-constituinte, e 20 anos depois, em 2009, nasce a UMIAB, que, e assim, não contraponto com a COIAB, trabalhando junto enquanto parceira para ter esse olhar sobre as mulheres da Amazônia Brasileira, né? Então é uma organização que está crescendo aí, né, já fez 2009, né, 11 anos, e essa acho que é bem importante também, você ter essa articulação regional. E as das aldeias também, que estão lutando tanto pela questão da demarcação dos seus territórios, pela geração de renda, maior participação na educação, na saúde, né? E acho que é mais isso, assim, que a gente tem para destacar. Assim, a gente também sempre coloca que esse mapa está sempre em construção, porque sempre estão surgindo novas organizações. No mapa também não estão só as organizações que são formalmente constituídas com CNPJ, né, com pessoa jurídica, mas também grupos que não têm CNPJ, mas são coletivos e são organizados. Então, eu acho que o principal objetivo mesmo é dar visibilidade, né? Mostrar para as indígenas e para as outras organizações, para a sociedade não indígena, que as mulheres indígenas estão se organizando, estão querendo novos projetos. Então, muitas vezes, a associação facilita, elas conseguiram um projeto para um local, um espaço para vender artesanato, para fazer intercâmbios. Né? Você tem também as guerreiras da floresta, que são lá do Maranhão, que trabalham um trabalho incrível também de fiscalização numa terra indígena que sofre muita pressão, que tem presença dos índios isolados. Então você tem um vasto leque assim, de categorias, né? Desde organizações que são organizadas por rio, por aldeia, pelo estado, por uma determinada atividade produtiva. Você tem uma diversidade aí. Você tem a organização de mulheres que vivem em área urbana, que também é uma outra realidade, né? A primeira organização que surgiu, que foi no Rio Negro, que foi em Manaus, mas é das mulheres do Alto Rio Negro, ela foi criada em Manaus, na cidade, para dar apoio para as mulheres do Rio Negro, né, que é a MIST, para elas sobreviverem na cidade, né? Muitas iam para a cidade para trabalhar como empregada doméstica, tal. Então elas criaram uma associação de apoio para dar informação, tal. Então você tem diversos tipos de organização, inclusive essa para ajudar e dar apoio para as mulheres que estão no contexto urbano. Legal, bem interessante. Ano passado teve a primeira marcha das mulheres indígenas, que a Selma já citou, né? Que foi em agosto, lá em Brasília. E o tema da marcha foi Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. Queria que você comentasse um pouco. Mas foi bem legal, porque assim, no ATL já de 2019, elas fizeram pela primeira vez uma assembleia só delas, de umas 500 mulheres. E elas fizeram grupos de regiões e cada região deu um tema que foi votado, né? E aí o tema que ganhou foi esse, que todas concordaram, né? E que é a luta constante, né? Assim, principalmente fora da Amazônia, a maior parte dos territórios não estão demarcados, né? No Nordeste tem uma demanda imensa, no Sul aqui, no Sudeste, os Guaranis, que ainda é a questão de ter o seu próprio território. E mesmo quem tem o território não está garantido, né? Porque você tem problemas de invasões e tudo mais. Então, o território, para elas sempre falam, o território é tudo, né? Assim, é alimentação, é cultura, é educação, é saúde. Então, o território sempre está num dos primeiros planos de luta. E aí, daí elas tiraram a ideia e foi incrível, né? A marcha teve mais de 2.500 mulheres, de 130 povos,
e que se juntaram à Marcha das Margaridas, que foi um evento maravilhoso com 100 mil mulheres na rua. Então foi bem para mostrar uma força, né, que as mulheres têm. Acho que foi uma das últimas grandes manifestações em Brasília que juntou tanta gente, foi a Marcha das Margaridas, né? E aí junta as mulheres rurais, assentadas, pescadoras, agricultoras familiares, indígenas, né? Junta toda a diversidade de mulheres, né? E voltando um pouco para as organizações, né? Qual que são os impactos mesmo na vida delas? Se você puder destacar mais, qual que é o impacto das organizações na luta delas ali? Enfim. Eu acho que cada contexto, né, vai ter uma realidade, portanto, diferente, porque é muito diverso, né? Mas, assim, a questão da geração de renda tem sido muito importante, né, para as mulheres, né? Porque muitas vezes os projetos vão e eles são muito direcionados aos chefes de família, aos homens. Então, quando elas criam uma associação delas para vender um produto delas, né? Então, isso acho que é bem importante para esse empoderamento econômico, né? Nos diferentes contextos, né? Porque é diferente uma associação de mulheres que estão aqui no contexto urbano, são muito mais dinheiro, do que umas mulheres que estão numa associação, numa aldeia, que às vezes o pessoal da cidade coloca como se elas fossem pobres, mas lá elas têm o rio, elas têm o peixe, elas têm os remédios medicinais, elas têm várias coisas, né, que não tem na cidade. Então são diferentes perspectivas, né, que cada organização vai ter. Sim, não sei se eu respondi essa questão. Assim, é muito diverso, assim, mas é a questão de poder participar dos conselhos, poder ter mais agente de saúde mulher, poder mais ter professora, tudo isso vai dessa luta por um espaço, né? Porque geralmente são os homens que vão, e aí depende, eu acho que elas colocam muito isso também, que elas querem andar junto, elas não querem andar à frente, elas querem andar do lado, tem uma coisa muito de estar junto, né? Né, que a gente está descobrindo ainda como entender, né, os diversos feminismos que existem, né, dentro da cultura indígena, né? A Juliana Paleta que fala do feminismo comunitário, vale a pena procurar. O que é? Você pode saber, adiantar Então, eu não sei, assim, ela é da Bolívia, ela está vindo até lançar um livro agora, a gente pode botar aí, vai lançar um livro aqui em São Paulo. Esse feminismo comunitário, ele se coloca contra o patriarcado, o colonialismo, e vê também de uma forma delas, né, até contra os vários tipos de feminismos que tem, né, na nossa sociedade, e elas colocam muito isso de querer estar junto com os homens, de fazer junto, de não ter mais poder, mas estar junto. Então, acho que tem um pouco disso, mas é bem mais que isso, com certeza. Legal. E 8 de março, quer falar alguma coisa sobre isso? 8 de março, bom, para quem está em São Paulo, né, na Paulista, vai ter a manifestação, acho que vai ter em vários estados, tem várias mulheres indígenas que também estão aderindo, estão indo para 8 de março, estão indo junto com as mulheres, porque a gente tem muitas coisas diferentes, mas tem muitas coisas em comum, né, essa questão a gente estava até conversando hoje, essa questão da violência, geração de renda e empoderamento político, né, acaba sendo uma pauta, eu diria, mundial das mulheres, entendeu, em vários países. Legal. Mais alguma coisa que você queria falar sobre o mapa? Mais algum destaque? Não, é isso. Ele vai ser lançado na TL e a gente espera aí ter contribuições para que ele seja aperfeiçoado e cada vez mais a gente dá visibilidade para as mulheres indígenas da forma como elas querem, né? Acho que a gente não fala por elas, mas a gente fala com elas ainda. Legal. Bom, a nossa live está chegando ao fim. Acompanha aí a nossa cobertura. Na TL vai ter o lançamento do mapa, então fica de olho nas redes do ISA que a gente vai divulgar por lá. E a nossa live vai ficar também disponível no YouTube, então depois vocês podem acessar lá também. Muito obrigada. Valeu, gente.